mesmo a loucura? O que é mesmo a loucura? Seu sistema existencial é livre? Programe e desprograme seu sistema. Ana Dumas, eu conheço ela há muitos anos, né? Desde a minha juventude. Então, ela sempre foi uma pessoa que muito envolvida nessa questão da cultura, mas assim, ela não tinha ainda encontrado, talvez, o meio de expressar isso. Essa questão artística dela, que sempre foi muito forte, né? Então, eu acho que a descoberta do carrinho foi o instrumento que ela precisava, de uma certa forma, para colocar para fora toda essa capacidade artística que ela tem. E que é muito interessante, que é muito diferente do convencional. Bandeira branca, eu peço paz. Eu me bati com um site chamado Adeus Século XX, onde um professor de filosofia alagoano, Ronaldo Bispo, falava dessa ideia, dessa condição do ideias jockey, né? Ele dizia que assim como existe o DJ, que ele mixa músicas, o VJ mixa imagens, o IJ, o ideias jockey, ele mixa conceitos, pensamentos em diferentes linguagens e tempos, né? Aí quando eu li isso, eu falei, já que não me cabe em filosofia, eu acho que eu me enquadro nessa história. Não sabia o que era, mas me identifiquei com aquela liberdade do experimento, né? Eu fiquei pensando, bom, qual seria essa mesa do IJ, né, do Ideias Jockey? Eu já tinha vontade de ter um carrinho para mim. Quando eu vi esse conceito, para mim assim, veio muito claro, entendeu? A mesa do Ideias Jockey, morando eu em Salvador, não poderia ser outra coisa senão um carrinho. O carrinho, ele é bem isso, é a gaveta, essa produção saindo do armário, para usar uma expressão da moda, né? Na verdade, é como se fosse a forma de tornar público tudo isso, porque quando eu estava fazendo ele, eu pensava nas mensagens que eu queria veicular, o Brau, que é um trabalho que eu já faço há um tempo, que está virando um documentário com um amigo, um diretor argentino, que é o Martin Douglas Fox. Mas, Reggae Music e o Brau é universal, brasileiro universal. Eu conheço Dumas basicamente desde metade dos anos 80, eu acredito. E desde que a gente se conheceu, que já havia a semente desse projeto do Brau. E aí eu venho acompanhando esse desdobrado interesse dela por esse tema e os outros conteúdos irem se acercando e irem formando um conjunto junto com essa ideia do Brau. Obviamente vai ter uma parte meio histórica, assim, de mostrar como é que esse Brau veio se desenvolvendo desde que surgiu. Mas basicamente mostrar esse Brau hoje, o que é ser Brau hoje. E na verdade ressignificar, porque a própria Ana Dumas tem um conceito novo para o Brau, que ela descola dessa coisa da gíria do cara irreverente, do cara que chega, né, da pessoa que faz e que aparece, né, o cantor Dão deu uma definição que a gente amou, assim, a gente perguntou para ele de sopetão, Dão, o que é ser Brau? Aí ele, é o cara que gosta de se aparecer. A arte é política. Quando você, por exemplo, no movimento Deus Ocupa, que ela participou ativamente, que ela foi com um carrinho para a rua e aquele carrinho foi uma manifestação artística e política também, sim. Ela teve essa participação que foi muito importante. Ela pegou o microfone, abriu o microfone para as pessoas falarem, as pessoas cantaram, as pessoas, enfim, discursaram, debateram aquela questão lá do espaço público e privado. Nós vamos combinar um novo encontro, nós vamos fazer o nosso abaixo-assinado e nós vamos pressionar o Ministério Público para que esse absurdo
absurdo seja desfeito. Então eu acho que o carrinho dela tem é um instrumento artístico, também de cunho social e cunho político, como eu acho que a arte normalmente é. Ele é uma arma, você tem microfone e fala, e amplifica e as pessoas te ouvem. Você pega suas ideias e bota aqui, em forma de ímãs, de adesivos, de textos ou de imagens. Você solta conteúdos audiovisuais nos tablets, você filma, joga na internet ao mesmo tempo, então é uma arma. E assim, participar desses lugares para mim é como se fosse cuidar da casa do Carlinhos, entendeu? E a casa dele é a rua. Não tem um roteiro fixo do que eu vou fazer. É até mais sofrido. Se eu tivesse um roteiro, seria mais fácil. Mas não adianta, porque quando eu estou com ele na rua, não sou só eu, entendeu? Ele só funciona se ele chamar pessoas, se as pessoas tiverem curiosidade, quiserem interagir, quiserem parar para ouvir, saber do que se passa, pedir o microfone para falar. E isso exige uma presença de espírito muito grande, porque você lida com o imprevisto, com a situação ali em tempo real, real time total. Aí você tem que ter a sensibilidade de você disparar o seu repertório de conteúdos no contexto mais ou menos certo, na hora mais ou menos certa. E isso deixa sua alma exausta, mas isso é o que vale a pena, entendeu? E como as pessoas de rua estão? O que planta é o que acelerar, abusadamente pra se libertar. O presente não pode faltar, a erva foi dada pra não cuidar. Livro de Gênesis pode provar, uma referência de pão pra chorar. Quando meu bem não se deixa enganar, lei do retorno já vai mudar. O que planta é o que acelerar.